e bem-vindos a mais um episódio do EvisaCast. E hoje eu tenho uma convidada especial, a Evelyn, da ELAC, que vai contar um pouquinho dos desafios e da experiência de vir como estudante para o Canadá. E o mais interessante é que a Evelyn tem a perspectiva dela como estudante e também de todos os estudantes que ela vem acompanhando enquanto trabalhando na ELAC, né? Então vai ser bem legal, vai poder dar uma perspectiva bem interessante, bem diversificada de todas as... Enfim, o que ela vê dos desafios, das oportunidades, das principais aí situações que ela vê que gera dúvida e vai aqui compartilhar para vocês se prepararem para o Plano Canadá. Evelyn, primeiramente, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui compartilhando a minha experiência, trazendo essa perspectiva de aluna, ex-aluna e também de profissional da área da educação no Canadá. É isso aí. Bom, então, por favor, antes de mais nada, se apresente, conte sobre a Evelyn e como você veio parar aqui no Canadá, né? Então, vamos jump into it. Legal. Pergunta gostosa de responder, né? Sim. Assim, bom, pessoal, eu sou capixaba, né? E eu vim para o Canadá a primeira vez em 2012. Então, eu vim logo depois que eu acabei a faculdade. Eu já tinha os planos, eu não queria mais nada, só falei para os meus pais, olha, eu quero fazer meu intercâmbio no Canadá. Aí, eu esperei terminar a faculdade e fiquei 6 meses na época. Na época, você ainda podia trabalhar estudando inglês, né? Foi no no finalzinho daquela época, né? Foi no finalzinho, eu peguei o programa de Study and Work. E aí, eu estudei 3 meses, trabalhei 3 meses na época no Stanley Park. Foi super legal a experiência. Eu amei, fiquei uma homestay também, que inclusive até hoje eu sou super amiga deles, são os queridos, assim, e voltei pro Brasil porque eram os planos, mas assim, foi um choque muito grande, a partir do momento que eu pisei de volta pro Brasil, eu não sabia explicar, ninguém entendia a minha experiência, ninguém se identificava, e eu não me encontrava mais no Brasil, assim, sabe? Então eu passei um período de alguns anos frustrada profissionalmente no Brasil, também, né? Tendo uma educação muito boa, universidade pública e tudo mais. Sim. E não me encontrava e também sempre pensando no Canadá, sempre pensando em Vancouver. Porque foi uma coisa muito planejada, muito pensada, né? Então, eu fiquei nesse debate, assim, até que eu comecei a trabalhar na área do intercâmbio. Olha que bacana. Né? Porque realmente eu me atraí por essa área, tinha identificação, a paixão do intercâmbio em Vitória. E aí eu conheci um pouco mais esse universo da educação do nível superior. Sim. Então, comecei a ajudar os alunos a virem para o Canadá estudar, na época, 2017, por ali. E aí, eu decidi investir no meu plano, no meu sonho de voltar ao Canadá. Sim. Comecei a pesquisar, comecei a entender os caminhos. E aí, sim, eu acabei voltando no finalzinho de 2018 para fazer minha pós-graduação. Olha! Né, aqui em Vancouver. Continuei, mas meu plano era justamente esse, fazer minha pós para pegar o PGWP, sim. PR, já sabia que eu queria ficar. E solteira, né, também, sozinha. Solteira, eu vim solteira também. Sim. Ele é um processo mais difícil, eu diria, mais né? difícil, mas assim... Pra mim foi natural, porque eu já me sentia segura com relação ao destino. Sim. Né? Eu tinha algumas conexões aqui já, que era esse casal, principalmente, que foi minha homestay. Que vira uma segunda família, né? Nossa, virou minha segunda família. Eles me ajudaram, assim, até a encontrar a minha casa aqui pra vir. Eles assinaram no meu nome, eles pagaram pra mim, eles assinaram um cheque pra mim, para pagar o depósito, porque, né, eu precisava resolver em 24 horas. Eles, assim, maravilhosos. Eu gosto muito disso, assim, fazendo uma pausa aqui, eu gosto muito da cultura de confiança no Canadá. Às vezes a gente conta essas experiências pro pessoal do Brasil e fala, meu Deus, mas como que a pessoa confia assim? Eu falei, sentiu no coração que você é do bem? Eles confiam, não tem essa coisa que a gente tem do brasileiro. Não, mas tem que ter certeza, tem que tomar cuidado, tem que assinar. Até algumas coisas do processo de imigração, tem coisas que você só declara. E você não vai apresentar necessariamente um documento daquela informação, né? Claro que os principais, estudos, language, experiência profissional, você precisa apresentar documentos, mas tem muitas coisas aqui no Canadá que, assim, eu confio. Isso. Né? Eu confio que você vai responder honestamente, eu confio que você vai me pagar de volta, né? A regra é confiar, né? A regra é confiar. É diferente do Brasil. Que a regra é desconfiar, Exato. Né? E eles confiaram, sim.
Eu já os conheci há alguns anos, assim, mas a gente não se via com tanta frequência, né? Era mais essa ligação WhatsApp, coisa assim. Eles me ajudaram muito. E depois eu voltei e dividi no apartamento com uma brasileira, né? Perto do college. E fiquei nessa, assim. Fiz o meu college. Logo no comecinho foi, assim... Parece que foi até planejado, mas não foi. No comecinho, super comecinho do college, eu conheci meu atual noivo. Olha, coisa boa. Eu também conheci o meu marido logo no comecinho que cheguei no Canadá. Muito no comecinho, assim. Realmente eu não pensava nisso, mas aconteceu. E a gente continua até hoje. Então, eu fiquei no meu programa. O programa tinha duração de 1 ano e meio. Então, quando eu estava me formando para fazer o co-op, foi a pandemia, né? Foi em 2020 ali. Então, eu já tinha encontrado trabalho para o co-op. Ia começar, aí acabou tudo, né? Veio a pandemia, acabou tudo. Então, foi aquela coisa assim... Aí o college postergou os co-ops, a gente ficou no break. Depois eu consegui. E nessa época do co-op, eu já estava em contato com a ILAC. Porque eles já me conheciam do Brasil, porque eu trabalhava na área, né? Então, assim que eu voltei, eu já entrei trabalhando... Eu fiz o meu co-op já na ILAC, em 2020. Muito legal, muito bacana. Então, em 2020, aí eu continuei. Eu sempre trabalhei nessa área do ensino superior, focada no Higher Education, né? Então, focada em ajudar estudantes brasileiros, né? Exatamente. Desde 2020. Desde 2020. Desde 2020. Bom, então, primeira coisa, né? Minha jornada é até parecida com a sua, mas de uns 10 anos de diferença, porque quando eu me graduei, eu também disse pra minha família, não, eu quero melhorar o meu inglês, eu vendi um Fusquinha na época que eu tinha um Fusquinha, pra poder estudar inglês, mas eu fui pra Londres. Ah, sim. Na época. E, enfim, tive essa experiência incrível e fiquei com aquela coisa, quero morar fora. Então, é muito parecido, né? É muito interessante como tem um bichinho que te pica e você nunca mais é a mesma pessoa. Não. Você nunca mais consegue... eu acho que, claro que com o tempo, às vezes, você iria se adequar. Mas se você volta pro Brasil, parece que tá faltando alguma coisa, né? É muito interessante. Com certeza. E até, acho que quanto mais tempo passa que você vai ficando aqui, você vai ficando uma pessoa diferente. É claro, a vida acontece. E a nossa vida aqui no Canadá, principalmente nos primeiros anos, para quem vai estudar, principalmente, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Você cresce muito, você tem que se adaptar com muita rapidez, você tem que ser fluido, você, né, precisa construir uma nova vida, realmente. E quando você volta ao Brasil, no meu caso, eu voltei só daí 4 anos, então eu fiquei quase 4 anos sem ver minha família, né, por causa da pandemia também. Por conta da pandemia, porque 2020, 19, 20, 21, 22 que eu voltei. Pois é. Né? Eu fiquei bastante tempo. Então, quando eu voltei ainda, e eu voltei a trabalho, que foi super legal. Então, eu não acreditava, assim, gente, eu tô voltando pro Brasil, a empresa tá me pagando pra eu voltar para o Brasil, ver minha família, né, e trabalhar. Foi um sonho, assim. E é todo ano agora, né? 2 vezes por ano. Olha que coisa boa, 2 vezes por ano, né? Então, 22, 23, agora 24. E quando eu voltei a primeira vez, assim, parece que, eu não sei, foi um choque também muito grande. Porque até ouvir o som do português, assim, todo mundo falando português, eu falava, gente, realmente, o som, burburinho nas ruas era muito diferente, assim, essa experiência também foi nova. E voltando já com uma carreira, né, voltando com outras possibilidades. É muito diferente, né? E quando a gente que tá aqui também pode trazer essa perspectiva nossa para os alunos, para quem está no Brasil, né? Muito diferente também. Sim. Porque você consegue... eles se identificam mais, né? Você também se identifica. Teve a experiência, né? Então, você consegue falar com propriedade que, olha... Não, tem muita coisa acontecendo, tem a preocupação, tem a ansiedade, tem a preocupação do processo de residência permanente, se você poder ficar, se você conseguir um trabalho legal. Mas isso é vida, né? Eu acho, quando você pensa assim, as melhores fases da nossa vida são as fases que a gente está fazendo alguma coisa diferente, que a gente está se aventurando, que a gente está explorando algo novo. E o intercâmbio faz isso assim, ó, bum! Exato. Um monte de experiência junto ao mesmo tempo. E até vindo solteira é mais uma experiência, né? Mais uma situação. Não sei se você quer falar um pouquinho também dessa experiência. Sim, de dating a pessoa aqui, né? De uma outra nacionalidade. Conta um pouquinho dessa parte. Claro. Porque realmente o que a gente vê é que a maioria das pessoas acaba vindo já como casal, né? Sim. Até alguns com filhos e tudo mais. No meu caso, eu vim solteira mesmo. E eu dei essa sorte, né? Eu, com certeza, de conhecer o meu atual noivo
e por aplicativo, né? Por aplicativo, porque aqui acontece muito assim, a vida aí, os romances pelos aplicativos cada vez mais. Como eu já também conhecia, eu já tinha morado aqui antes, eu sabia como era a cultura dos datings aqui. Eu sabia que assim, se eu queria conhecer alguém, era bem difícil pessoalmente, também era inverno, assim, eu falei, gente, né? Aí foi assim, mas ele é canadense. Sim, nascido aqui. Não, na verdade, ele nasceu na Polônia. Olha, e veio pra cá com 4 anos de idade, com a família toda, né? Na verdade, pra Calgary. E a gente, assim, desde o começo se deu muito bem. É claro que tem umas diferenças culturais, assim, de expectativa, né? Do que você espera que vai acontecer, principalmente no começo, que é muito engraçado. É um ajuste, né? Tem que ajustar. Tipo, isso aqui é normal pra mim, isso aqui é normal pra você, mas é estranho, né? Que eu até achei assim, gente, eu acho que isso vai virar uma amizade. Eu acho que não vai, não. Acho que, porque eles são muito mais respeitadores, tem aquele tempo, né? E tudo mais. A gente se conhece mais no começo, que é bem legal, assim, né? E aí, a gente acabou que... logo nesse momento também, do comecinho da pandemia, a gente já tava pra morar juntos. Sim. E assim, foi, né, deu tudo certinho. Porque quando a gente se planeja, a gente mudou. 2 semanas depois veio o lockdown. Parece que foi uma coisa planejada, mas aconteceu assim. Não foi por conta da pandemia? Porque eu tenho muitos clientes, né, que se mudaram por conta da pandemia. Porque, enfim, ficavam com medo de ir e vir, não queriam ficar separados. Falavam, vamos morar junto, porque aí a gente fica lá isolado junto, né? Não. Então, tem muitos casais que mudaram durante a pandemia. Ou alguns que se separaram também, né? E alguns que se separaram, porque a pandemia foi uma pressão total, né, pra todo mundo. Aqui foi bem severo, assim, tudo, né, muito certinho, mas... Não, pra gente não. A gente já ia... Tanto que eu mudei em fevereiro e aí em março, 2 semanas depois, justamente. Que aconteceu, E ele trabalha na área da saúde, né? Ai, meu Deus. Ele é da saúde, então assim... Aí a preocupação é... Muita preocupação, uma outra perspectiva também. Então, acompanhar esse lado, como as condições de trabalho aqui, como que funciona pra ele também é diferente. Ele é paramédico, né? É uma carreira aqui no Brasil... não existe exatamente como é aqui, né? E foi muito legal também, eu acho que, assim, ter essa experiência, né, no relacionamento com um canadense, pra mim foi muito importante, porque eu considero, assim, que tem me ajudado na minha adaptação. Sim. Inclusive até fazendo amizades com canadenses. Desenvolvimento do idioma. Com certeza. Né? A questão da imersão da cultura, né? Isso ajudou muito. Eu entendo que sim, e hoje, realmente, os meus amigos mais próximos são canadenses. Sim. São canadenses, tanto meninos quanto meninas, que sempre me abraçaram muito bem desde o começo. E, assim, sempre muito curiosos, né? Ai, o que você vai fazer aqui? Sim. Nossa, mas sair do Brasil? Eu sou louco pra conhecer o Brasil. Né? Sempre assim. Todos querem super... Não, a gente quer ir. Quando vai ser o casamento? Vamos fazer o casamento no Brasil, né? Porque a gente quer ir. Sim, eu tenho essa mesma pressão. Eu entendo. Entendeu? Então, assim... meu Deus, como que eu vou levar esse monte de gente pro Brasil que não fala nada de inglês? Eu vou ficar doida. Desculpa, nada de português. Vou ficar doida. Então, eu tô no planejamento. Se você encontrar uma saída, me avisa. Porque eu fico estressada só de imaginar como vai ser. Pois é. Mas, e ele... os meus pais já vieram pra cá, já conheceram ele e tudo. E ele começou a aprender português. Ele quis aprender, assim. Começou a aprender. Não, mas tudo bem. E tá indo, e tá aprendendo. Eu acho maravilhoso, assim. Porque realmente não é uma língua fácil de aprender, né? Sim. E ele tá aprendendo, assim. Ele adora a cultura brasileira. A gente se dá muito bem, porque eu acho que ele também tem esse background polonês, né? Então, que é uma cultura mais quente, mais calorosa, meio italiana. Sim. Então, a gente também se deu muito bem por causa disso, eu acredito. Mas, assim... Não tivemos nem grande problema de adaptação, nada assim, coisas normais mesmo. E é isso, agora estamos aí planejando casamento. Mas eu acho que vai ser no Canadá, acho que vai ser por aqui. Coisa boa. Pois é, né? Eu acho que o interessante é que, por exemplo, ele é canadense, porque tá com passaporte, etc. Mas ele também é um imigrante. Ele veio com 4 anos, ele foi todo alfabetizado aqui, mas tem um pouquinho da cultura. Tem muito. E eu acho que muitas pessoas perguntam pra gente, né? Tem discriminação com os migrantes? Não tem, gente, porque o Canadá é formado por imigrantes. Pelo contrário, né? Assim, eu tenho uma amiga... próxima, né, a gente malha junto e aí dali desenvolve uma amizade canadense, ela fala assim, gente, vocês às vezes ficam preocupados, né, quando vocês são imigrantes, preocupados com sotaque, preocupados, né, se vocês estão falando certinho, eu acho tão lindo, eles falam, né, acho tão lindo ter o sotaque, eu acho que é
um registro de onde você veio. E isso é tão importante, manter e valorizar suas raízes. Eu acho muito legal essa perspectiva que eles trazem sobre ser imigrante e como eles te recebem, né? Eu imagino que, eventualmente, talvez até tenha alguma situação ou outra, mas assim, eu me sinto muito acolhida, mesmo como imigrante aqui no Canadá. Eu também, eu também com certeza. Até porque você se identifica com todo mundo, assim, Sim. né? Então, até quando os meus amigos mesmo, que são canadenses, nasceram no Canadá, os pais não nasceram. Vieram de várias partes do mundo. Então, alguns conseguiram a cidadania depois de muitos anos. Cada um tem a sua história, sim, né? E todo mundo se identifica de uma maneira. Na verdade, é legal mesmo você entender ali um pouco da história de cada um. Isso que é interessante. Sim, e é muito legal, né? Eu adoro ver as histórias. Uhum. Eu acho que é tão enriquecedor entender por que as pessoas decidiram sair dos seus países, porque as pessoas viram pra gente e nos perguntam, por que você saiu do Brasil? Né? E a gente também, muitas vezes pergunta, por que você saiu da Europa? Por que você saiu? Enfim, né? Dali é muito legal ter essa perspectiva. Mas bacana também, né, é que você também tá acompanhando, além da sua experiência, acompanhando os desafios dos estudantes todos os dias, né, que chegam e que você tem que dar suporte, porque você participou ali do processo também, né? Uhum. Como uma pessoa da instituição, né? E como que você tem visto a experiência das pessoas? O que você acha que é mais desafiador, baseado no que você ouve, né? Desse feedback do pessoal que está chegando. Uhum. Principalmente mais recente, né? Porque teve bastante mudança depois da pandemia, né? Então, o que você tem a dizer do que é mais desafiador, do que as pessoas mais sentem ali a dificuldade no começo? A gente tem diferentes perfis, né? Eu acompanho desde perfis, assim, que vem para ficar uma temporada curta, né? Dentro da ilha que a gente tem os programas de inglês regulares, pessoal que vem para ficar férias mesmo e sonha em poder ficar mais tempo e às vezes por causa do emprego, por causa da família. Profissionais mais maduros mesmo, que já têm a carreira no Brasil, ficam uma temporada, se apaixonam, porque como não se apaixonar, não principalmente? Tem como não. Gente, não adianta, em qualquer época do ano, né? Vem pra cá e... nossa, depois eu quero voltar, como que a gente faz pra ficar, né? O que eu vejo bastante é o pessoal vindo com visto de visitante, depois... Sim. Querendo se ajeitar por aqui, como que eu faço para mudar meu status, né? Muitos acabam deixando também para as últimas semanas, isso é bem frequente. E aí chega, não, é urgente, meu caso é urgente. Pois é, né? Agora vamos bater lá na Marilaine, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, quais são as possibilidades, né? Eu acompanho também, geralmente assim, para ensino superior, quase ninguém já tem um inglês pronto. Sim. Para entrar na faculdade, no college aqui no Canadá. Quase ninguém vai ter. Alguns já estão um pouco mais avançados, outros ainda estão no básico. Aí, geralmente, acontece assim, quem está ainda com inglês básico, ele... se desanima um pouco, porque vai ter que estudar, né, um tempo ainda mais, para depois entrar no college, né? E tem um pessoal que fala assim, olha, meu inglês é intermediário. O famoso intermediário. Quando eu ouço essa palavra, eu já fico assim, né? Tudo bem. Você já fez algum teste? A maioria nunca fez um teste, ou já fez um teste rápido online. E aí, eles falam, não, mas eu tenho certeza que eu der uma estudadinha... Eu faço um IELTS, eu faço um Duolingo e eu tenho certeza que resolve. E esse pessoal chega aqui e tem dificuldade, assim. Não só no college, né? Eu vejo isso, quem vai pro college e também quem vem como spouse, né? Quem vem acompanhar o estudante, que vai direto pro mercado de trabalho. Então, quem vai pro college... isso aconteceu até comigo, com os brasileiros que eu acompanhei na minha sala mesmo. Passaram apertado ali no teste, começaram as aulas... Assim, as primeiras semanas, até o primeiro mês, as primeiras provas ficam em choque, muitas vezes. Sim. Porque, gente, a realidade de college aqui é muito diferente do Brasil. A dinâmica em classe é diferente. A demanda que você tem é completamente outra. Você tem que ser independente. Sim. Você tem que já chegar na sala com conteúdo lido, apresentação oral, trabalho em grupo. Fora que você está trabalhando, você quer trabalhar, né? Você precisa, você vai fazer um voluntário. Foi a época da minha vida que era uma loucura, muito mais que hoje em dia. Eu não sei como que eu consegui, mas você não tem tempo de melhorar, assim, o seu inglês. Você já tem que estar com o inglês afinado para você escrever redação. Então, quem chegou nessas condições passou bastante dificuldade.
E passa aí, um perrengue, né? Passa um perrengue, porque tem que ir lá pedir ajuda dos tutores na biblioteca, sabe? Os professores são rígidos, né? Sim. Você realmente precisa estudar. Os programas, você não consegue levar assim de qualquer jeito, não. Geralmente, se o seu programa for bom, né? Se for uma instituição de qualidade, você vai suar a camisa. Então, passa dificuldade, sim. E também, quem vem acompanhando como spouse, eu sempre falo, gente, seu inglês precisa ser melhor até às vezes do que do estudante. Sim. Porque ele está diretamente relacionado ao emprego que você vai conseguir. Exatamente. Diretamente. Se a pessoa não tem um bom inglês, muito provavelmente vai trabalhar num trabalho entry-level e o salário vai ser ruim. Vai ser né? ruim. Tem algumas exceções, por exemplo, construção que paga muito bem, ou de repente truck driver, mas ainda assim, né? Precisa ali de um inglês pré-intermediário para poder passar numa entrevista, para conversar com o empregador, né? E se não, vai ter mais dificuldade também de encontrar o trabalho, né? Então, eu considero bem importante, né? Então, vou fazer uma pausa aqui só para recapitular esse ponto importante, né? Inglês é bem importante e é um dos pontos de preparação para você não passar perrengue no college, né? E aproveitando que a Evelyn é da ELAC, né? E é a nossa parceira, a ELAC é um dos nossos principais parceiros aqui também, né? Existe uma opção muito interessante que é o Pathway online do Brasil. Então, muita gente às vezes fala assim, olha, não quero ficar no Canadá estudando inglês no Pathway, no qual eu não posso trabalhar. Beleza, tem o Pathway do Brasil. Se você se dedicar, você consegue completar o requisito e quando for vir, né, efetivamente estudar no Canadá, você vai estar mais preparado. Então, isso é importante. Inclusive, o Pathway, ele é um curso voltado para te preparar pro college, né? Ele é, assim, ele te dá homework de essay, de writing, de como é efetivamente o que você vai precisar para poder desenvolver bem no college. Então, isso é importante. E aí, inclusive, a ELAC também tem o inglês online para o spouse, né? Então, não precisa ser o Pathway, mas pode ser um inglês geral para aquele que está se preparando para vir para o Canadá. Não dizer, poxa, eu vou com visto de trabalho e lá depois ver. Depois ver. Não. Eita, depois ver. Prepara para vir, para você eventualmente conseguir um melhor trabalho. E tem muita gente que vem com inglês bom que até consegue uma transição direta, né? Consegue trabalhar na área de formação ou numa área bem próxima da área de formação e aí ganhando um bom salário porque está preparado. Então, isso é muito importante, né? Uma coisa que a Evelyn também falou é que de vir durante as férias do inglês. Desculpa, durante as férias do trabalho. Gente, é maravilhoso se você puder fazer, né? No Brasil, é um dos poucos países no mundo que a gente tem ali 4 semanas de férias. Vira e mexe, tem banco de horas, tem um feriadinho. Você consegue até dar uma esticadinha de vez em quando. Tem empresas que têm a política que permite também, às vezes, tirar um pouco mais. Mas se for 4 semanas, já é muito bacana para dar uma acelerada no inglês. É uma experiência sensacional, porque tem toda a imersão. O seu inglês, assim, em um mês, ele dá um pulo que eu acho excepcional. Então, para quem tem condições, vir, né, fazer esse teste, estudar por um mês, pode ser bem interessante. Se você não tem certeza se você quer vir ou não, fazer um investimento de college ou universidade, pode ser um passo bem interessante para você investir. Né? Então, isso é bem interessante e é um dos principais desafios, né, do pessoal, que quando vem, às vezes acha que vai ser mais fácil, que vai ser um pouco mais tranquilo, e aí vê que o inglês é necessário para ter sucesso, para desenvolver no college, e aí acaba passando um pouco de perrengue, né? E não, eu digo assim, que não é só no college, vai ser um fator determinante na sua adaptação também. Sim. Porque você vai ficar muito limitado com relação ao seu círculo de amizades, né? Você não vai participar, por exemplo, de eventos de networking, porque durante até o college e os cônjuges também são convidados a participar desses eventos incríveis que os colleges organizam com os parceiros. Então, assim, você tem possibilidade de estar em contato aí com grandes empresas, com grandes empregadores. E você tem que vender ser um peixe, né? Sim. Muitas vezes, então, vindo do Brasil, você às vezes tem profissionais aí com já, né, carreiras incríveis. Se você não soubesse comunicar, infelizmente, você está numa cidade que é uma das cidades mais desejadas do mundo. Sim. Super competitiva. Tem profissionais incríveis, realmente imigrantes de todos os lugares. Você precisa vender o seu peixe. Sim. Então, isso é fundamental. Isso é essencial. Realmente é uma das
querendo ou não, os fatores negligenciados muitas vezes pelos estudantes. Tá? Sim. Bom, e você falou também um pouquinho do desafio da experiência do college, que não é igual ao do Brasil. Quer contar um pouquinho como que é o dia a dia de um curso superior aqui no Canadá? Sim, com certeza. Se você vai fazer um college público, primeiro que a sua grade de aulas é parecida com as universidades públicas no Brasil. Ou seja, você vai ter aí, você é um estudante full time. Então, você tem aulas aí, pode ser de manhã, pode ser à tarde, até à noite. Então, em cada semestre isso vai mudar. Então, você tem que adaptar, né? Você vai montar a sua grade, você vai adaptar as suas horas de trabalho, porque também aqui é legal que você vai trabalhar por hora, né? Part-time, né? Durante as aulas. Então, você vai adaptando. Mas tem semestres que você vai estudar 3 vezes por semana, outros 4, às vezes até 5, dependendo do seu programa. Mas, assim, você vai estar em uma rotina muito movimentada. Você vai estar indo de um lugar para o outro do seu trabalho, né, para o college. O college, o dia a dia, realmente, são aulas. O conteúdo é bem aplicado, então você vai estudar mesmo matérias, o conteúdo que vai ser utilizado no ambiente de trabalho. Os professores são profissionais da indústria, isso que é bem legal. Então, eles trazem essa bagagem, né? E aí, são mesmo os professores e os seus colegas de classe que são os seus primeiros contatos no Canadá, que vão te ajudar no networking, que vão te indicar para vagas. Isso acontece muito, 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 Com certeza. Demais, né? Então, garantir uma boa impressão enquanto você está estudando no college vai também ser ali um ponto de sucesso no seu futuro aqui no Canadá, né? Exato. E também na sua sala, você vai ter também alunos canadenses, os domésticos. Sim. Né? Você também vai ter esses alunos. Então, o professor na sala de aula, ele não distingue. Você é aluno do Brasil, você é aluno do Canadá. Não. O mesmo, né? Ele vai requerir a mesma coisa de você. Então, a nota vai ser igual, né? Então, assim, isso me surpreendeu, assim, porque eu olhava, assim, meus essays e eu, nossa, achava ok. Aí eu olhava a nota 7,5. Oi? E acostumada com 9,5. Sempre nota máxima, né? Pessoa assim. Nossa. E realmente, eles pegavam, corrigiam. E o plágio, que é uma questão muito levada a sério. Eu não sei, acho que a maioria do pessoal não sabe, mas, assim, caso mesmo, até eles passam na orientação na primeira semana. Às vezes até de expulsão, caso grave, de reprovação. Se você tiver, assim, às vezes uma frase, assim, que você não colocou entre aspas certinho, se você não fizer referência, problema muito grave. Problema sério, levado a sério, com consequências sérias, né? Exato, isso sim. E não tem segunda chance. É que o canadense é muito 0-1, né? Você tá eles na te regra, informam, você sabe, né? Você tá ciente e aí eles vão te cobrar. Isso é uma das grandes coisas. Outra coisa também que aqui os colleges oferecem muitas oportunidades de clubes, de você participar, de ser voluntário dentro do college, né? Sim. E com instituições também parceiras, né? E aí você vai conhecendo oportunidades de você construir sua educação, construir seus contatos e já agregar no seu currículo. E é muito importante isso. É muito legal. É muito legal. Não é uma coisa tão comum no Brasil, né? De fazer voluntário. Eu fazia voluntário no Brasil, mas uma coisa de caridade, né? Sim, assim, sim. Mas aqui é muito voltado para realmente desenvolver conexões, enfim, aumentar a sua rede de contatos, Exato. né? E desenvolver uma oportunidade para um trabalho futuro, né? Com certeza. Sim, isso é muito valorizado. Inclusive, tem vários colleges que oferecem até awards, que eles falam, né? Assim, são premiações para alunos que se destacam. Isso não é tão divulgado. Então, às vezes tem alguns colleges que oferecem bolsas de ensino para o primeiro semestre, mas quase todos, assim, vão oferecer algum tipo de award para os alunos que se destacam academicamente, na comunidade também, né? Às vezes até na parte atlética. Tem a parte de esportes, né? Então, você tem que, já sendo aluno do college, você aplica lá e você recebe. E, assim, tem colleges, porque os colleges recebem investimentos de empresas parceiras, às vezes do governo, às vezes doações, e eles distribuem esses awards. Então, isso é bem legal. Porque, na verdade, a ideia do college é formar não só um aluno, mas um profissional que está pronto para entrar na indústria, no mercado de trabalho. Isso é muito diferente do Brasil, assim, então tudo é muito agilizado, e aí é intenso, passou aquele período para você estar pronto para entrar na indústria, né? Sim, então, é muito legal, é bem focado, não tem aquele waste, né? Que é aquele estudo que você fala assim, por que eu tô aprendendo isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida, né? Não, é bem focado, é assim que funciona o mercado de trabalho, isso que é muito legal também. Tem um ponto importante para falar sobre as bolsas, que a Evelyn também frisou aqui, mas eu quero reforçar, é que assim, diferente de alguns outros países,
você vai ter a bolsa ou scholarship pela parte atlética, normalmente quando você já é aluno. Então, você dentro do seu programa, durante o seu programa, você entra nesses clubes, né? Tem um clube de certo esporte, e aí sim, normalmente você vai ter a chance de ter esse scholarship ou esse award para poder, enfim, ajudar com o pagamento da sua tuition, né? Então, é uma opção bem interessante, possível, acessível, mas não é uma opção que você vai ter a garantia normalmente quando você está aplicando ainda no Brasil, né? Você tem que vir e depois aqui explorar essas oportunidades. O que a gente pode fazer, né, aqui na Evisa, durante o seu planejamento, se você é de algum esporte, né, é tentar te direcionar para colleges e universidades que oferecem esse tipo de award, né, para que você possa ter essa chance de conseguir isso no seu segundo, no terceiro termo, por exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. Principalmente alguns esportes, assim, aqui no Canadá, basquete, vôlei, até atletismo, são, acho que os principais, tem até beisebol, alguns têm golfe, mas esses são os principais esportes que eu costumo ver. Com certeza. E é muito legal, gente. Então, assim, né, falando também um pouquinho do dia a dia do college, é muito comum que você saiba o conteúdo que vai cair naquela aula. Antes da aula, você tenha que ler o conteúdo, fazer anotações, se preparar para aquela aula, porque durante a aula vai ser mais uma discussão. Isso. Né? Vai ser mais uma do tipo, olha, então, eu quero reforçar que esse ponto é importante, ou eu quero destrinchar um pouco mais esse assunto, mas assim, se você não tivesse preparado, você fica viajando na aula. Então, é por isso que é importante, e por isso que é diferente, né? Eu lembro que no Brasil, quando você vai pra aula, você vai, e de lá ele vai te passar tudo, e às vezes você tem um homework depois. Aqui tem um homework antes, né? Tem que se preparar. Aqui é mais ativo. Aqui é mais ativo. E praticamente em toda aula vai ter alguma apresentação oral. Sim. Vão ter trabalhos em grupo, discussões, depois você leva para casa, faz os projetos práticos. Então, isso acontece muito. Isso é parte do dia a dia mesmo. Então, estejam preparados para serem bem aí ativos durante o college. Sim, e a gente sim. é pego de surpresa muitas vezes, né? E uma coisa que a Evelyn também falou, né, que a gente seleciona os cursos e monta a grade. Então, só para vocês entenderem, né, normalmente a gente recebe, né, esse curso, para você se graduar, você tem esses cursos mandatórios, você tem esses cursos required, e esses cursos eletivos, né? Alguns têm pré-requisito e outros não têm. E aí você tem que falar, bom, então eu preciso de quantos créditos, né, de cada termo para ser considerado um aluno full-time, o que é super importante. Você precisa ser um aluno full-time quando você está com visto de estudos, para você não ter problema no seu PGWP, no seu Post Graduation Work Permit. E você precisa fazer ali a estimativa de quais são as matérias mandatórias e a quantidade de crédito de elegíveis que você precisa estudar para você se graduar. E aí, cada curso vai ter o seu dia da semana, o seu horário, e você tem que tomar cuidado também para não colocar 2 cursos no mesmo dia, na mesma hora, né? Então, você tem a data que a gente chama de registration, da maioria dos colleges funciona assim, você tem aquela data certinha para você entrar lá no portal e aplicar, montar sua grade, né? E aí é por ordem de chegada, ó, quem fizer primeiro garante primeiro aquela grade, então tem que ficar bem ligado nisso, principalmente para o primeiro semestre que você vai fazer isso ainda estando no Brasil, na maioria dos casos. Sim. Então, aí tá mais algumas dicas, né? O pessoal ficar ligado aplicou para o college, receber sua carta de aceitação. Gente, checa o e-mail. O college vai começar a te mandar e-mails. Sim. E aí tem muitos alunos que, assim, passa semanas, eles às vezes vai para um spam também, né? Mas não checam, às vezes vê um e-mail em inglês, a pessoa já fica intimidada e não responde. E a gente fica atrás do aluno. Olha, você tem que mandar o visto pro college, você tem que fazer a sua registration, você tem que vir tal a data. Então, acontece bastante, assim. E aí, o que acaba acontecendo também nesse período, tá? Principalmente que a gente tá vivendo isso agora, para quem tá para começar agora em setembro, né? Sim. No fall intake aqui no Canadá, que é um maior intake, tem, né, a entrada principal para os colleges, participar das orientações que os colleges muito oferecem. Com principalmente, certeza. Assim, tem as online e também a primeira semana de aulas, né?
Muitos alunos, assim, os brasileiros não são bons muito nisso, gente. Acabam não participando, tá? E aí, com achando isso... que é bobeira, achando que é bobeira. Vale a pena, e que é só muito conhecer... legal. Ah, eu já sei, é só conhecer o college. Mas, assim, você acaba perdendo muita informação de serviços que são oferecidos no college, que às vezes você não vai ficar sabendo depois. Sim. Até esses awards que a gente falou, né? Muitas vezes informações sobre serviços de saúde que tem no college. Às vezes saúde mental, apoio... né, várias informações, assim, até serviço mesmo de carteirinha, serviço de função no transporte público, o seguro, saúde, tem muita informação. Como conseguir pagar o valor de estudante para o transporte público. Exato, né? exato. Como vai funcionar o seu seguro de... Isso, né? Enquanto você está lá, o seguro saúde. Tem bastante informação que com certeza é importante e é verdade, né? A gente tem que pegar no pé dos nossos clientes para poder dizer, não perca essa data. Super importante. E também do registration, né? Sim. Porque uma coisa, né? Não é porque você está matriculado que vai ter curso para você. Você tem que, no dia que abriu, você já tem que saber mais ou menos quais são os cursos que você quer se registrar. Claro que no primeiro semestre, no primeiro termo, né? Que não é semestre, na verdade. O termo de 4 meses, né? Mas, então, assim, no primeiro termo, é importante que você, de repente, até escolha umas matérias mais levinhas, né? Mais fáceis de levar. Então, pega ali uma introdução, uma communication. Às vezes você consegue, mas vão ter matérias obrigatórias, né? Que aí ele tem que fazer para poder depois, no segundo semestre, dar prosseguimento. Mas, sim, consegue. E, às vezes, por exemplo, já aconteceu, se o aluno não se registra e aí deixou para a última hora e aí não tem matérias suficiente das mandatórias, eventualmente vai ter que esticar o curso para poder cumprir com as matérias mandatórias. E se tiver que esticar o curso, pode ser que o visto não dê conta, porque o Study Permit é emitido para a duração prevista de conclusão, que foi informada na sua carta de aceitação, mais 90 dias. Então, tem que tomar cuidado também. Se você não prestar atenção nesses detalhes, você acaba, enfim, tendo que estender o permit, tendo que passar mais tempo no college, o que é mais gasto, mais, enfim, problema ali no planejamento. Então, por isso que também é tão importante, né, ter o apoio ali consultivo, né? A Visa tem um apoio educacional aqui para ajudar vocês nesse planejamento, justamente para que você entenda essas diferenças e não perca essas oportunidades, né? Bom, então a gente falou aqui, obrigada, Evelyn, a gente falou aqui da questão do idioma, do que o aluno tem que fazer para chegar, para o spouse que está vindo como acompanhante não achar que tem emprego para todo mundo sem inglês, porque precisa do inglês para poder trabalhar aqui, né? Pode conseguir um trabalho? Pode, mas vai ganhar pouco, vai passar perrengue. Então, para evitar perrengue, dá para se planejar do Brasil. A ELAC oferece um programa online, pode entrar em contato com a Visa, a gente pode te ajudar a fazer o planejamento e para você estudar ainda online. Quer vir nas suas férias? Entre em contato com a gente vai te orientar, a gente vai fazer um planejamento para você fazer esse teste, né? Test the waters, ver se você gosta. Não tem como não gostar, mas se você quiser pagar para ver, vem conhecer. Pode ser Vancouver, pode ser Toronto, pode ser outras cidades aqui no Canadá. Pode ser interessante. Eu acho que é muito legal, né, fazer essa experiência, né? Então, se você, por exemplo, terminou o high school e quer fazer, né, esse curso, também pode ser legal. Terminou a faculdade e quer fazer esse curso, pode ser legal. Terminou a faculdade e quer fazer uma pós-graduação, pode ser muito legal, que foi o que você fez, né? Então, tem várias opções que a gente pode ajudar. Bom, e aí uma coisa muito legal que também você falou, né, de expandir o círculo e estar preparado para as amizades com canadenses, para conhecer novas pessoas e sair da bolha, né? Graças a Deus, hoje, né, tem muitos brasileiros. Apesar que tem e não tem, né? Tem e não tem. Às vezes depende de onde você tá, com o que você trabalha, às vezes você não esbarra tanto com brasileiros. A gente fala que tem muito brasileiro, porque quando eu cheguei aqui não tinha. Era difícil encontrar um brasileiro, assim, não era tão comum ouvir o português na rua, ouvir brasileiros, etc. Tá aumentando aí o número de brasileiros aqui no Canadá, o que é maravilhoso. À medida que aumenta o número de brasileiros, está aumentando o número de serviços, a gente tem mais comida brasileira para encontrar. Dá para ver nitidamente. Dá para, enfim, ter amizades com brasileiros, a gente se sente mais em casa, né? De repente, no primeiro dia de orientação também, o dia que você vai no college ou na universidade, você acaba se conectando com algumas pessoas que vão estar no college, então já vira ali seu amigo, tá naquele mesmo momento do seu plano Canadá, o que é muito legal, né? É muito mais fácil se conectar com as pessoas que acabaram de chegar ali. Enfim, tem uma oportunidade de se conectar com a comunidade brasileira, mas é importante sair da bolha, né? É importante. Super importante. Afinal de contas, você veio
para o Canadá para tentar algo diferente, para expandir seus horizontes. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente sente aquele conforto, né, com outros brasileiros, mas eu acho fundamental, mesmo às vezes no início mesmo, para você se desafiar um pouco, você se abrir, né, de repente assim, eu quero num salão de beleza. Por que eu vou procurar um brasileiro se tem tantos outros bacanas na cidade, né? Para você conhecer o serviço, você pode realmente se surpreender, né? Outras comidas também, até profissionais de saúde em geral, eu acho que é muito válido. Eu sei que às vezes assim, não é tão fácil, mas também eu às vezes escuto o pessoal falando, é difícil fazer amizade, mas será que você realmente está se colocando ali, está se abrindo, né? Está conversando com outras pessoas, porque as pessoas são abertas aqui, as pessoas são abertas, né? Às vezes no trabalho, realmente, no seu trabalho você vai estar, né? Na própria Isla, que tem gente do mundo inteiro, a gente está sempre aí, né? Conversando com pessoas de todos os lugares, conhecendo as experiências, então isso é fundamental, assim. Isso vai fazer com que você se sinta em casa, vai ter a sua própria comunidade no Canadá. Com certeza. E pode ter brasileiros, mas é legal, assim, ter lá a turminha de brasileiro com algumas pessoas de outras nacionalidades, porque isso também te força a experimentar coisas novas, te força a falar mais o inglês, e é tão rico, é tão maravilhoso você poder conhecer outras culturas, outras comidas. Isso é uma coisa que muda muito, né? O paladar também. O paladar muda, até os seus interesses, assim, né, de atividade de lazer mesmo, né? Eu acho muito importante a gente tirar proveito mesmo de tudo que o Canadá tem a oferecer. Eu mesmo aprendi a esquiar com 30 anos. Nunca pensei que aprenderia na vida, mas eu acho isso fundamental. Hoje em dia, eu consigo aproveitar o Canadá em todas as estações do ano. Bom, eu continuo tentando, né? Todo ano eu vou fazer meu snowboarding. Não consigo passar lá da cor verde, que é o mais fácil. Se diverte. Mas continuo tentando, né? Acho que eu sou um pouquinho mais temerosa ali. Vou que nem uma vozinha, mas também aproveito e vale muito a pena, né? E a gente muda completamente, né? A gente desenvolve um paladar diferente, conhece outras culinárias, né? Aprende a gostar. É muito engraçado, assim, como hoje, quando eu penso em restaurantes, eu tenho um leque de opções tão grande de diferentes culinárias que eu gosto de ter acesso e de comer com frequência. E você fala assim, gente, no Brasil, claro que a gente tem ali o restaurante italiano, o restaurante japonês, às vezes o mexicano, mas aqui tem muito mais opções, uma variedade de comidas, assim, que é muito bacana, né? E enfim, muita coisa diferente. Você se torna uma pessoa completamente diferente, e essa experiência vale muito a pena, seja curtinha, seja, enfim, estendida, mesmo que seja com intenção de voltar para o Brasil, né, estudar aqui curso, uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, e voltar para o Brasil, seja para viver, né, para ficar, para emigrar para o Canadá. Você não vai se arrepender de maneira alguma, sempre vai te agregar. Eu acho importante você fazer a sua pesquisa antes de sair do Brasil, para você entender realmente um pouco mais antes de procurar os profissionais, para pelo menos você guiar os profissionais, né? Para, assim, o que você espera, qual é o seu estilo de vida, porque senão você pode, de repente, entregar, né, para os profissionais completamente uma decisão que vai impactar muito na sua vida. Então, se você puder pelo menos fazer uma pesquisa inicial, eu acho que isso realmente vai fazer muita diferença. Evelyn, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, né? Foi um prazer meu. Adorei nossa conversa. E você, assim, né? Super desenrolada, adorei. Você devia pensar em fazer mais vídeos, porque você tá super desenvolta. Foi muito bacana. A prática, né, foi do trabalho. Sensacional. Obrigada Obrigada demais. Obrigada, pessoal. E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando, porque tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima.